Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos de caso aqui no Instituto. E eu gosto de trazer esses estudos de casos, né, casos reais, porque, para que vocês tenham uma ideia que o mundo real não é tão bonito, né, não é tão fácil quanto alguns cursos, né, algumas faculdades, às vezes, cursos, enfim, falam, né, quando acontecer um caso assim e tal. Na vida real, o bicho pega. Né? A vida real são casos que fala, cara, eu nunca peguei um caso desse, né? E por isso que eu gosto de trazer casos reais, porque a gente vê realmente como que é a vida real do negócio. E hoje eu vou conversar com uma especialista, a especialista Cleides. Ela vai trazer um caso aqui que foi muito interessante, né? Eu posso dizer assim que eu conversei com ela há pouco para conhecer um pouco mais sobre esse caso, né? Que a minha equipe tinha me passado para a gente fazer a gravação hoje. E eu posso considerar que ela é uma dificuldade média, não é ainda uma grande dificuldade. Everton, na hora que vocês ouvirem esse caso, falar, não, se isso é fácil, se isso é de dificuldade média, imagine o que é difícil. Gente, casos difíceis, vocês não têm ideia do que é realmente um caso complicado. Né? Então, esse é um caso que é uma dificuldade média, certo? Não é um caso fácil, mas também não é um caso tão difícil assim de se resolver. Cleide, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Então, se apresente para o pessoal, né? Diga quem é você, quais são as suas profissões e conta para a gente qual é o caso que você está trazendo para a gente. Olá, Everton. Prazer de poder estar aqui com você, fazendo essa gravação. E eu trabalho há uns 5 anos, né, como psicanalista, sexóloga e hipnóloga. E agora fazendo o curso, né, que eu estou amando o curso de especialidade da saúde íntima do casal. E um caso que me chamou bastante atenção foi este que nós vamos aí falar um pouquinho sobre ele. Na segunda-feira, recebi aí, no meu consultório uma esposa que veio com uma queixa de abuso sexual desde os 7 anos de idade. Aos 12 anos de idade, né, ela já estava voltada a ter uma relação com os irmãos, né, com uma irmã e um irmão. Nesse caso, ela ainda diz, eu não busquei a tempo ainda a fundo a respeito da pornografia, né? Porque ela afirmou que ela era viciada na pornografia devido ao abuso sexual. Desperta, então, aí o desejo, né, de ter o sexo cedo e precoce. Quando a gente começou a conversar, eu pude perceber que ela não tinha nenhuma trava para ter uma relação sexual. Então, o problema dela hoje é que os gatilhos mentais impedem que ela tenha um pós-sexo, né? Uma pós-relação sexual relaxante e agradável para o casal. Isso é muito importante, né? Pós-sexo, né? Porque durante o sexo ela consegue chegar ao orgasmo, enfim, né? Sim. Porque pelo fato que ela foi abusada e não deixou nenhum trauma, ela mergulhou na sexualidade, principalmente tendo relações com a mulher, que isso hoje serve de gatilho que leva ela a ter um prazer sexual. Ou seja, aumenta e alimenta a libido. Ou seja, ela consegue atingir o orgasmo quando ela tem Sim. esses gatilhos, lembrando da sexualidade dela que ela tinha com a irmã, com o irmão, e com filmes adultos, filmes pornográficos, é isso? Isso. No momento... Se ela não pensar isso, ela não chega ao orgasmo, é isso? Sim, eu ia dizer isso aqui agora. Olha, presta atenção. Com o marido em si, somente focado ali com o marido, ela não consegue alimentar a libido. Ela não consegue ter um platô. Então, quando chega no momento que ela vê não tem como, ela mesma aciona esse gatilho para ter ali uma relação sexual agradável com o marido. Porém, no relaxamento, aí a coisa se complica, porque ela se sente culpada, ela se sente que está traindo o marido pelo seu pensamento. E até mesmo por conta da relação incestuosa que ela teve, ela se sente
mal com ela mesma ou não? Ela se sente Sim, péssima mulher, péssima, né, esposa. sim, certeza. Não, olha só, né? Everton significa que é um caso de dificuldade média? É, e vou explicar por quê. Mas existe também o problema com o marido, né? Que você me falou, porque o marido também foi abusado cedo, certo? Só Aos que ele, 14 anos de idade. Só que no caso dele, ele teve sequelas, ou seja, causou-se um trauma que ele se fecha para o sexo, é isso? Sim, sim, ele tem sim a libido, o desejo, porém, como se diz, na hora do gol, a bola cai fora. Entendi. Ele simplesmente perde a ereção, ele simplesmente perde a ereção e tem que voltar na estaca zero. Certo. E é interessante por quê? Porque você é psicanalista, é hipnoterapeuta, é sexóloga, e aí você entrou em contato com a gente e falou: olha, eu sei o que eu posso fazer com as minhas 3 profissões, mas quero saber o que um especialista ou uma especialista pode fazer num caso desse, né? Isso, exatamente. Por quê? É, o curso de especialista na saúde íntima do casal serve como uma chave principal desse caso, né? Porque tem muitas ferramentas boas de se trabalhar. E eu estou amando, agregando aí as ferramentas da sexualidade do casal dentro do curso com a sexualidade do casal dentro da sexologia. Então, assim, está casando e formando uma ótima terapia. Legal. Então vamos lá. Eu vou colocar agora, a partir de agora, para vocês, o que eu faria como especialista, né? E eu vou usar as técnicas e ferramentas que o Instituto ensina para os alunos, né? Então, eu, como especialista da saúde e bem-estar do casal, vou passar realmente como eu solucionaria um caso desse. O mais importante a gente precisa entender que são 2 casos aqui: marido e esposa, porque são 2 mundos distintos. Como a Cleides, ela é psicanalista, hipnoterapeuta, o que eu recomendo? Trabalhar o marido, o trauma primeiro, como psicanalista e hipnoterapeuta, ou seja, entender que a culpa não é dele, entender que aquilo ele precisa superar, ele precisa seguir adiante, enfim. Como? Porque é um trauma, certo? Então, Sim, nós, como especialistas da saúde e bem-estar do casal, ou especialista em sexualidade e saúde íntima, não dá para mexer, porque existe um trauma nele. Então não adianta falar nada na sexualidade, porque o trauma está influenciando diretamente. A sexualidade só está sendo um sintoma, né, de algo que o trauma está causando. Então a Cleides, como psicanalista e hipnoterapeuta, trabalha isso com ele. Em contrapartida, ela, como especialista em sexualidade e saúde íntima, pode trabalhar a parte da esposa. Por quê? Porque por isso que eu falo que esse caso não é tão difícil assim. Porque no caso dela, ela não tem um trauma. Ela não tem algo que realmente fechou para a sexualidade. Pode ter acelerado, porque ela teve contato muito mais cedo com a sexualidade, e é o que aconteceu, acelerou, e ela teve contato com conteúdos adultos, ela teve a parte de sexo, né, a experiência sexual com muito mais cedo do que a maioria das pessoas, e isso, né, gera um outro problema. Então, no caso dela, não existe um trauma. Então, ela, como especialista da saúde e bem-estar do casal ou especialista em sexualidade e saúde íntima, dá para mexer. Tá? Então, no caso dela. No caso dele, não. Primeiro, trabalhar os traumas. No caso dela, né, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse caso, ela se sente. O problema dela não é no sexo, ela não tem problema de sexualidade, ela não de se excitar, de chegar ao orgasmo. Ela tem o maior problema dela está no pós-sexo, está ligado no quê? Valores, principalmente. Valores, crenças. O que são os valores? São as crenças, o conjunto de crenças que você tem. Então, é uma das coisas interessantes. O que ela aconteceu, então, o que faz ela chegar ao orgasmo e se excitar? A experiência que ela teve com os irmãos, com a irmã, propriamente dito, porque é mulher, né? E ela se excita por conta disso, e pelos conteúdos adultos, né? Os filmes pornográficos. Então, primeira coisa, será que realmente ela foi viciada em filme pornô? Everton, como assim? Tem muita gente que rotula, né, vício. Não, porque você teve vício em pornografia.
E é isso que eu falo. Uma vez que você coloca um rótulo sobre alguém, aquilo vai ser levado para a vida inteira. De repente, alguém chegou para ela lá atrás, sei lá, ou ela mesmo teve essa ideia, falou: "Ó, eu fui viciada em pornografia". Mas será que foi mesmo? O que que é um vício? Um vício é que te eh acaba fazendo com que você afete sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida afetiva. De 24 horas do seu dia, será que ela assistia 18 horas filmes adultos? Será que ela estava no trabalho dela, ela tinha que ir para o banheiro assistir o filme adulto, senão não conseguia esperar chegar em casa? Isso é ter um vício. Né? O vício você perde o controle. Né? Isso consome, né, a sua rotina diária. E às vezes ela foi rotulada por alguém ou por ela mesma como um vício em pornografia, mas ela não teve isso. De repente, o que ela tinha, tinha um alto consumo de conteúdo adulto, mas não chegava a ser um vício em pornografia. Então, a primeira coisa é entender: será que realmente ela foi viciada? Sim ou não? Se não, tirar esse rótulo dela. Tira, sai desse corpo, meu filho. Não é seu esse rótulo. Então, não compra um peixe que não é seu. Então, vamos tirar esse rótulo aí. Segundo, a experiência que ela passou com a irmã está causando também com relação aos valores, né? Olha, fazer o que eu fiz foi errado, foi pecado. Então, pelos valores coletivos, pela sociedade, por tudo aquilo, então ela pode estar tendo um choque de dois valores. Por exemplo, com relação à experiência que ela teve sexualmente jovem com a irmã e com os filmes adultos, né, se ela não for viciada, propriamente dito, certo? Ela pode ter um choque de valores. O que ela acredita, eu não acredito que foi errado, a ponto de eu ir, vou morrer por conta disso. Não, eu acredito, ó, né, poderia ter maneirado, poderia não ter feito, mas vida que segue. Né? Aconteceu, aconteceu. Tá? Ela pode ter um valor que ela acredita que aquilo não é tão errado assim quanto deveria ser. E o segundo valor imposto pela própria sociedade, pela própria comunidade que ela convive, se ela é evangélica ou não, né? Se eu não me engano, ela é. Então, tudo aquilo está olha, isso é muito mal, isso daí você é uma pessoa ruim. Então, ela pode estar tendo dois valores se chocando. O que realmente ela acredita, certo? E o que as outras pessoas estão acreditando por ela e estão impondo esses valores por ela, para ela, aliás, de uma maneira que ela nem perceba, através da comunidade, da TV, enfim. Tá? Então, precisa separar muito bem isso. Né? Eu falo para... Então, por exemplo, Everton, eu sou evangélico. Então, Everton, você acredita que pornografia é o mal encarnado na Terra? Não. Para mim, não. Eu acho que em doses certas pode ser muito benéfica. Se é errado ou não, até brinquei com a Cleise. Eu só vou saber quando eu morrer e eu perguntar: olha, Deus, é errado? Vou pagar o preço por isso. Mas, por enquanto, eu falo: olha, para mim, na dose correta, né, e um conteúdo correto, né, então, peraí, eu não vou assistir, de repente, um conteúdo com animais, com maus tratos, sei lá, alguma coisa do tipo. Vamos colocar o bom senso ali, né? Se for algo saudável até certo ponto. Então, há esse choque de valores. Então, antes de mexer na sexualidade propriamente dito dela, a gente precisa entender o seguinte: olha, o, realmente, o que realmente foi vício ou não foi vício, entender os valores dela, né? Valores de relacionamento e de sexualidade dele também, né? E os valores, porque às vezes os valores dele estão influenciando os valores dela também. E sai esse peso, né, para em cima dela. E os valores de outras pessoas, da comunidade, do marido, enfim. E ver se não está vendo um choque. Se houver choque, alinhar isso. Porque você precisa sair em cima do muro. Né? Então, peraí, eu tenho dois valores, A e B. Qual você vai escolher? E a sua escolha, você vai pagar o preço por isso. E você precisa saber lidar com esse preço. Você precisa ter o que a gente chama de inteligência emocional. Então, ela não pode simplesmente apagar tudo que ela viveu na vida dela. Ah, porque eu vivi lá atrás, meu Deus, toda vez que eu pensar, eu vou morrer, eu vou... Não, calma, você precisa saber lidar com isso. Né? Você precisa saber que, olha, eu preciso aceitar as consequências da minha escolha também. Então, para mim, isso não é tão errado, tá tudo bem. Só que é o que eu falei para a Cleides. Quando a gente fala sobre valores, né, crenças, tem que tomar cuidado, né? Uma frase que eu escutei muito e repito, que é o quê? Não sangre em tanque de tubarão. Se você, por exemplo, eu sou uma pessoa que fala, não, pornografia para mim não, eu não vejo tão problema assim. Eu não sou uma pessoa que levanta a bandeira e vou ficar falando a quatro cantos. Isso é sangrar em tanque de tubarão, porque as pessoas, aquelas que não acreditam, vão me bater.
certo? Então, eu reservo os meus valores, as minhas crenças, para onde realmente precisam ser colocadas. Eu não vou sangrar em tanque de tubarão. Então, se os valores que eu escolho, que ela escolhe, são diferentes da comunidade que ela vive, então ela não vai sangrar em tanque de tubarão. Ó, eu vou lidar com esses valores, vou aceitar os meus valores, vou viver com eles de uma maneira, a melhor maneira possível, mas não vou sangrar em tanque de tubarão. Não vou dar motivo para as pessoas me atacar, para que eu me sinta culpada e eu comece, sabe, ser julgado. Não é sangrar em tanque de tubarão. Depois, né? Depois que se trabalha isso, trabalhar junto com o marido, comunicação, intimidade, né? Comunicação. Será que eles conversam sobre esse assunto? Será que eles se abrem sobre isso? Será que eles têm intimidade? Até antes disso, né? Trabalha primeiro os valores, depois intimidade. São 7 tipos de intimidade. Eu já falei sobre isso, né? Tem podcast. Escuta um podcast de relacionamento fora da caixa que eu falo sobre isso. E os alunos têm, do curso especialista da saúde e bem-estar do casal, tem um módulo falando sobre intimidade. São 7 tipos de intimidade. Intimidade é conhecimento, é realmente conhecer tudo sobre aquela pessoa, né? Sobre aquele assunto que aquela pessoa quer trabalhar. Segundo, não ser julgado, né? Não ter medo, segurança. Olha, eu não vou ser julgado se eu falar que eu gosto de lembrar ou assistir um filme. Eu não vou ser julgado por isso. E eu vou ter apoio, que é o terceiro estágio, para ter intimidade. Ou seja, independente se a pessoa gosta ou não, ela vai me apoiar. E eu não vou ser julgado por isso. Então, eu tenho liberdade de falar. Se você está num relacionamento onde você não tem liberdade suficiente para falar com seu marido ou sua esposa, alguma coisa errada. Depois de trabalhar tudo isso, o que eu iria fazer? Começar a trabalhar a sexualidade dela. Então, vamos trabalhar a técnica do se conhecer, tá? Quem é aluno está na especialização orgasmo feminino. Se conhecer não é se masturbar, são 3 estágios de conhecimento: físico, mental, e tem uma série de, né? Então, é outra coisa, certo? Então, se conheça, e aí a gente pode fazer o quê? Como a sexualidade começa na cabeça, e um dos gatilhos dela, se ela quiser trocar esses gatilhos, né? Substituir esses gatilhos, trabalhar a técnica do se conhecer, né? Trabalhar os gatilhos da sexualidade para substituir esses gatilhos que já existem por outros gatilhos tão funcionais quanto ou até melhores, certo? E as linguagens da sexualidade. E para colocar a cereja do bolo, né, trabalhar uma suplementação, certo? Para quê? Para que ela tenha mais, para que o corpo reaja com mais velocidade e que ela possa atingir o orgasmo com mais velocidade. Eu colocaria a cereja do bolo lá com uma suplementação. Você tem, além da maca peruana, você tem oimbina, você tem outras opções lá que são interessantes também. No curso de especialização de bem-estar do casal, a gente ensina, acho que quase 30 suplementações. Então, vale a pena vocês consultarem lá. Então, isso é exatamente isso que eu faria. É exatamente nessa ordem aí. Trabalharia esses pontos para que ela possa realmente entender. Enquanto isso, trabalhando o marido paralelamente. Né? Então, é isso que eu faria. E aí, Cleides? Sim, muito bem, muito bem explicado. E assim que na segunda-feira, né, já vou colocar essas técnicas em prática e creio que vai dar tudo certo. A preocupação que a gente tem, né, como profissional dessa área, é agora com o marido, né, como o senhor disse, porque o marido afetou a relação. Ela não, os gatilhos já estão servindo como um alimento à libido, né, para que ela venha atingir o orgasmo, embora eu não conversei ainda com o marido, né? Mas eu creio que a gente falando, né, e tratando dela dentro dessas possibilidades aqui, dessas técnicas, a gente vai sim ter um bom resultado. Eu acredito que sim, é o que eu faria, tá, gente? Então, eu, como especialista, faria isso, trabalharia esses pontos, para que a gente pudesse. Vocês viram assim que tem alguns pontos bem interessantes para serem trabalhados, né? E é bem diferente das suas outras profissões, né, Cleides? Sim, sim, bem diferente, porque a psicanálise, por exemplo, a psicanálise a gente tem que trabalhar muito os gatilhos voltando ao passado, né? E dentro da hipnoterapia, a gente vai trabalhar a ínsula, a amígdala, hipocampo. E aqui, já que a gente está dentro do curso especialista,
a gente já pode ir direto ao assunto sem fazer rodeios. É exatamente por isso que eu acho muito interessante a nossa profissão, né? Porque a gente vai lá, ó, é assim, meu querido, ó, é isso, choque de realidade muitas vezes, vida que segue, né? Então, acabou, né? Everton, mas um caso desse, por exemplo, eu como especialista, alguns pontos que você colocou vão contra as minhas crenças e os meus valores. Então, um caso desse, você precisa usar suas ferramentas e, dependendo da situação, talvez você não possa nem atender esse caso. Se você não for, vamos dizer assim, laico, né? Se você não for neutro. Porque se você for pender para os seus valores e as suas crenças, você pode impor as suas crenças em cima, que foi o que eu falei, choque de valores, porque ela não tem o valor que ela está sofrendo por conta disso, e o especialista vai lá e ainda enfatiza esses valores, vai ainda prejudicar mais ainda ela. Então, por isso que eu sempre falo que o especialista precisa ser o mais neutro possível. Eu sei que existem as nossas aí, ó, as nossas próprias convicções, nossos próprios valores, mas a gente precisa ser o mais neutro possível, porque senão, né, a gente acaba impondo isso. E tomar cuidado com rótulos, né? Como eu falei, que às vezes, por exemplo, no caso da você tem visto em pornografia, às vezes nem era, cara, às vezes nunca foi. Quem falou isso, né? Então, assim, o que é errado para um pode ser certo para o outro. Faz mal para ela, está prejudicando a vida dela, prejudicando a sociedade, é mal para as outras pessoas que estão ao redor? Não, então, meu amigo, é um direito seu fazer o que você quiser da sua vida. Então, a Sim, gente tem, verdade. não é? E nesse caso, nessa visão, né, do especialista da saúde do casal, não tem como a pessoa fugir da realidade atual. Né? Não tem como, porque ali a gente vai trabalhar diretamente naquele ponto, já lhe dando uma solução para o seu problema. Né? Então, assim, na primeira e na segunda consulta, a pessoa já sai dali com a mentalidade mudada. Exatamente. E é interessante para a gente fechar, você que, ó, né, 3 profissões, de repente vem fazer o curso de especialista, justamente talvez por esse motivo, não sei, me corrija se eu estiver errado, buscando ferramentas e abordagens diferentes que você já tem. Fala, peraí, agora, por exemplo, você atendeu um caso onde minha caixa de ferramenta do Batman, né? Qual é o meu cinto de utilidades aqui? Que ferramenta que eu vou usar? Olha, o caso dela funciona melhor como especialista. O caso dele funciona melhor como psicanalista ou Sim. com, né? E aí, funciona com qual? Hipnose, né? Qual que funciona melhor? Ah, o caso dele, eu acho que é melhor com hipnose. Beleza. E o caso dela? Então, você tem opções para solucionar o caso. Eu acho que esse é a grande vantagem, né? Eu entrei no curso e estou amando. Gente, eu indico, já indiquei, indico o curso, né? Olha que eu tenho aí um grande leque de ferramentas dentro da psicanálise, da sexologia, dentro dentro da área da hipnose. Porém, eu indico muito esse curso, porque é uma ferramenta para trabalhar o casal, né? O relacionamento é muito importante, é muito interessante. Exatamente. Cleides, muito obrigado pela participação, né? Muito obrigado. Espero você mandar notícias sobre esse caso, porque eu quero acompanhar, eu quero saber como está rolando, né? A partir de semana que vem você vai colocar a mão na massa mesmo. Já te falei como eu resolveria esse caso, né? E se vocês pararam para pensar, você viu, né? É uma dificuldade média, se você parar para pensar, porque não é tão difícil assim, né? E tudo que eu expliquei tem no curso. Então não tem nada fora, tá tudo ali. Então não tem, é porque às vezes tem aluna que chega para mim e fala: Everton, nossa, mas você falou que um caso é fácil. Mas quando você sabe o que você tem que fazer, o caminho a seguir, se torna fácil. O que é difícil é quando você não sabe o que fazer, né? Então, casos onde realmente você fala, cara, já tentei de tudo, não funciona, aí você pode falar que é um grau de dificuldade maior. Então, realmente, um caso desse realmente é uma dificuldade média, tá? Então, muito Sim, obrigado a todo mundo. Pode falar. Nesse sou eu que agradeço, tá? Eu sou muito grata a você por ter aberto essa oportunidade com um estudo de mais um caso e através desse estudo poderá ajudar outros, né, terapeutas, outros especialistas a cuidar
da saúde dos casais e, assim, melhorando a vida de cada um. Então, eu sou muito grata, eu quem agradeço sempre. Tá? E, olha, você ouvinte está ouvindo, aprofunda mesmo nesse curso, porque é ótimo. Eu indico a toda hora e qualquer momento. Que bom, né? Fico feliz. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo estudo de caso aqui. Espero. E o próximo caso é um caso também quase difícil, tá? Então vai valer a pena vocês acompanharem. Até mais a todos.